Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos aqui, para a nossa quarta aula, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Jesus, glória a Deus. Do nosso quarto trimestre do ano de 2023, estudando a revista que tem o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, Essa revista aqui, glória a Jesus, louvado seja Deus. E nós vamos para a nossa quarta aula, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Que tem por tema, louvado seja o nome do Senhor Jesus, missões transculturais no Novo Testamento. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso texto áureo, louvado seja Deus, diz assim, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus, aleluia, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Louvado seja Deus. A verdade prática, ela diz, a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer do seu único filho missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Porque o nosso Deus pegou o seu único filho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e fez dele um missionário, louvado seja Deus, para evangelizar o mundo, as nações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Em Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no Novo Testamento, louvado seja Deus, o Antigo Testamento é cumprido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As promessas de Deus no Velho Testamento, quando chega no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, é cumprido ali aquela promessa. Porque, por exemplo, no livro de Isaías, que é a nossa leitura bíblica em classe, fala em Isaías 61, que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Aqui o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estava sobre o Senhor Jesus, para fazer essa obra gloriosa. Louvado seja Deus. E quem está falando aqui é o profeta messiânico, aqui no Isaías 61. Quem está falando é o profeta Isaías, das promessas, falando sobre o Messias, que ele viria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no Novo Testamento é cumprido ali essa promessa. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele veio para pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. E nos evangelhos de Lucas, no capítulo 4, verso 17, a gente vê o Senhor Jesus ali, lendo esta passagem aqui e ali para os judeus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, foi dado a Jesus. E quando abriu, o achou o lugar em que estava escrito, Jesus ali na sinagoga, ele lê esta passagem aqui. Louvado seja Deus, aleluia. E ali todos puderam ver que o que o profeta Isaías havia falado, louvado seja Deus ali no Isaías 61, eles puderam ver, louvado seja Deus, a promessa de Deus sendo cumprida ali, através da pessoa de Jesus Cristo. Aleluia, o Messias estava ali, cheio do Espírito de Deus para pregoar as boas novas àquele povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E o Senhor, ele lê a mesma passagem, ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim. Aleluia, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração,
e apregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. E correndo o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos em Jesus. Ele lê e ali ele volta, entrega ali aquele livro ao ministro. Louvado seja Deus, ele se assenta e todos estão olhando para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus, ele enviou o seu próprio Filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, ele foi o primeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus missionário. Aleluias. Ali, no Novo Testamento, enviado do próprio Deus para evangelizar as nações. A gente vê ali no Jardim do Éden, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no Gênesis 3,15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o próprio Deus, ele indo até. Louvado seja Deus, aleluia, Adão. Louvado seja Deus, aleluia. Adão não vai até o Senhor, mas o Senhor vai até Adão evangelizar. Louvado seja Deus, ele chega perguntando: Adão, aonde tu estás, Adão? Oh, aleluia. O missionário é aquele que vai ao encontro das vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fala com Abraão, tira do meio de uma parentela idólatra. Ele diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. O Senhor vai ali até Noé, louvado seja Deus. O Senhor diz que no meio de uma nação, de um povo pecaminoso, louvado seja Deus, ele olha para Noé e ele acha graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, ele vê um homem ali íntegro, reto, que fugia do pecado. E ele salva Noé e a sua família, mandando preparar aquela arca. E o tempo que Noé está preparando aquela arca, eles sabiam que o dilúvio viria ali sobre a terra, mas ninguém deu ouvido. Deus, através da pessoa de Noé, ali evangelizando aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias. Deus usa Elias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para evangelizar. Louvado seja Deus, aleluias. Ali aquela viúva, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor, ele veio para todos os povos, línguas, tribos, nações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor, ele veio para todos. O prazer de Deus, ele é salvar toda a humanidade. Deus, ele pega o que ele tem de melhor, que é Jesus, o seu Filho, e ele dá, aleluia, por amor à minha vida, à sua vida e a toda a humanidade, para nos resgatarmos do pecado e das mãos de Satanás. Muita gente canta dizendo que o melhor de Deus está por vir, não sabe o que está cantando, não sabe o que está dizendo. É falta de conhecimento bíblico, porque o melhor de Deus ele já deu para mim, para você, que foi Jesus, o seu Filho, para tornarmos nós também filhos dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, e nos salvar. Depois o Senhor vai ter um encontro ali com Israel. O tempo todo o Senhor está chamando, a nação, o povo, a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para se voltar para ele. Louvado seja Deus. Aleluia. O objetivo dessa lição, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é revelar um Deus missionário. Louvado seja Deus. Aleluia. Tanto no Velho como no Novo Testamento. O segundo é mostrar as missões nos evangelhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Atos dos Apóstolos. Aleluias. O
terceiro é enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. O Senhor chamou a mim e a você, louvado seja Deus, para sermos um mensageiro, um missionário da palavra de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Israel, ele falhou, louvado seja Deus, aleluia, mas tudo tem a permissão do Senhor, porque se não fosse Israel, se Israel não tivesse falhado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu e você também não seríamos alcançados pela graça e a misericórdia de Deus. Nós só somos alcançados hoje por causa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. No livro de Romanos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias. No seu capítulo 15, em diante, diz assim: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Aqui está falando do futuro de Israel. Louvado seja Deus. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiros, foste enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Israel falhou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Israel foi quebrado. Louvado seja Deus, aleluia. E nós fomos enxertados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em lugar deles. Aleluia, feito participantes da raiz, da seiva da oliveira. Nós somos participantes por causa de Israel. Então Deus permitiu que tudo isso lá acontecesse para que também o evangelho chegasse até nós através deles. E Jesus também vai salvar lá, porque são, louvado seja o nome do Senhor Jesus, são santos, são eleitos de Deus. Deus, ele tem promessa conosco e tem promessa também lá. Deus vai salvar lá e está salvando a gente aqui também. Não te glories contra os ramos, então nós não devemos nos gloriarmos contra Israel, contra os ramos, né, que são eles, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não se glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Não é nós que sustentamos Israel, mas Israel a nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Então pela incredulidade deles eles foram quebrados, mas nós estamos de pé pela fé. Aleluia. Então nós não devemos nós não devemos ficarmos soberbos, mas devemos temer, porque de lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, foi por causa deles que nós somos alcançados. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também? Se Deus não poupou nem a eles, vai poupar nós também, então nós temos que orar por eles. Nós temos que jejuar por Israel. Louvado seja Deus, é uma terra santa. Louvado seja Deus, por causa da falha deles, nós somos alcançados. Porque o prazer de Deus é salvar toda a humanidade. Então Deus tem a sua maneira de trabalhar, tem a sua maneira de agir. Ele sabe como tratar com cada um de nós. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.
Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo. A benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Glória a Jesus. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então, Deus vai enxertar eles novamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais. Então eles são os ramos naturais, aleluia. Serão enxertados na sua própria oliveira. Jesus vai enxertar eles novamente, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, Paulo falando, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então o endurecimento veio de lá, do louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que eu e você fôssemos alcançados. E assim todo Israel será salvo, tá vendo? O Senhor vai salvar Israel. Israel ele não perde jamais, porque o Senhor está com Israel, o Senhor está conosco, aleluia, o Senhor está com a humanidade, todos aqueles que fazem uma aliança com Jesus, o Senhor dá vitória. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quantos ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais, porque os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento, porque assim como vós também antigamente foste desobedientes a Deus, porque nós somos um dia desobedientes ao Senhor, mas o Senhor nos encontrou. Mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Então nós só alcançamos misericórdia por causa da desobediência de Israel. Se não fosse a desobediência de Israel, nós não teríamos, a gente não ia encontrar misericórdia em Deus. Mas Deus, né, é misericordioso, tanto para conosco, também para com Israel. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrar. Então, a mesma misericórdia que Deus demonstrou conosco, demonstrará também com Israel. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então Deus ele usa de misericórdia comigo, contigo. Deus usa de misericórdia com Israel. Só estamos aqui por causa deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias. Essa é a nossa quarta aula. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Missões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Transculturais no Novo Testamento. Jesus, quando ele chega ali, louvado seja Deus, aleluia. Jesus, ele vai pregando o evangelho, vai dando cura, vai libertando, aleluia, vai transformando, vai restaurando, vai resgatando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja de Cristo, ela foi formada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. A igreja de Cristo, ela é uma junção entre judeus e gentios. Jesus foi o único que cumpriu tudo, porque nele estava a plenitude de Deus. Em Jesus estava a plenitude de Deus. Cornélio foi o primeiro gentio a aceitar a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluias. Deus, ele quer que toda a humanidade se salve. Louvado seja Deus. Aleluias. Em Atos dos Apóstolos, né, o Senhor, ali ele fala, né, de Filipe e Pedro.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os primeiros cristãos e líderes, eles tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos em todos os tempos. Nós somos chamados para pregar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mas a igreja hoje de Cristo tem falhado. A igreja quer pregar só cura e milagres, e cura e milagres não salvam. Aleluia, quem salva é Jesus, quem faz a obra da redenção, da salvação, transformação é Jesus. Aleluia, primeiro a gente prega a salvação, depois vem os milagres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jesus veio para salvar. Louvado seja Deus a toda a humanidade, depois o Senhor saía operando as maravilhas. Onde ele queria curar, ele curava, onde ele queria expulsar demônio, ele expulsava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A minha missão aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é pregar o arrependimento, aleluia, a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você e eu, nós somos chamados para isso. Filipe, ele é o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. Foi Filipe. Quando ele foi enviado para a estrada de Gaza, louvado seja Deus, a antiga região do Filisteu, aonde Filipe encontrou aquele eunuco do alto oficial da rainha, louvado seja Deus, dos etíopes. Aquele eunuco estava ali, Filipe ele era diácono, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e agora ele louvado seja Deus, um missionário, um evangelista, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para evangelizar essa vida. Do mesmo jeito que o Senhor foi lá atrás de Adão, louvado seja Deus, aleluia, de Abraão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de Noé, de Israel, agora está aqui Filipe, indo, louvado seja Deus, ao encontro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, desse eunuco, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus para falar da palavra, aquele eunuco estava lendo ali os pergaminhos, louvado seja Deus. E ali Filipe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é transportado àquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e anuncia o evangelho e batiza nas águas. Está lá em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 8, versículo 26 a 39. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. E ele batiza ali, esse eunuco, Filipe batiza. Louvado seja Deus, e aquele homem agora vai pregar o evangelho ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então o Senhor ele veio para todas as tribos, línguas, nações, né? Ele veio para toda a humanidade. Louvado seja Deus, aleluia. Filipe, ele foi ali o primeiro missionário. Louvado seja Deus. Transcultural, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outro episódio que acontece é quando Pedro, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o apóstolo Pedro. Aleluia. Louvado seja Deus que Cornélio, né, ali, né? Louvado seja Deus, o anjo vai ali até Cornélio. E Cornélio manda chamar Pedro, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Pedro ali vai evangelizar Cornélio. Então, os anjos, eles têm até vontade de evangelizar, mas eles não podem, porque essa obra foi dada a mim e a você. Foi dada a cada um de nós, servos de Deus, aleluia. Os anjos querem evangelizar, mas não pode. O anjo foi até lá, mas Cornélio mandou chamar Pedro, aleluia. E Pedro foi evangelizar Cornélio, aleluia. E Pedro, ele reconheceu que para Deus todos os seres humanos são salvos, aleluia, do amor divino. Louvado seja Deus, deixando claro que a sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independente da sua nacionalidade. Está em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 10, verso 34, 35, 11, 17, 18. Quando o povo saiu ali do Egito, saíram muitos. Não foi só judeus que saíram ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saíram egípcio também, saíram muitos de outras nacionalidades. E o Senhor, louvado seja Deus, todos eles ouviram a palavra de Deus através da vida de Moisés. Oh, aleluias. Lá o apóstolo também Paulo, né? Louvado seja Deus, ele era perseguidor da igreja de Cristo, né? E agora ele também se torna um apóstolo dos gentios.
Está lá em Atos 9:15, 1 Timóteo, né, 2:7, Tito 2:11, né? Nós vemos, louvado seja Deus, aleluia, que através do seu ministério a primeira igreja foi aberta a todos os povos, que é chamada Igreja dos Gentílicos, né? Louvado seja o nome do Senhor, Igreja dos Gentios, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele abriu, louvado seja Deus, porque Paulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele abria a igreja a todos os povos, culturas, nações, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Onde ele passava, ele abria a igreja. Todas as nações conhecidas naquela época, Paulo, ele abria a igreja ali. Temos também Barnabé, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que foi, né, enviado pelo apóstolo, né, a Antioquia para pastorear. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, os que se converteram ali por meio da pregação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E ali ele foi enviado à igreja, né, ali na Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus, para o campo missionário, para fazer a obra. E assim, né, nós podemos afirmar que em Antioquia, né, estava ali a primeira igreja missionária, né, louvado seja Deus, da natureza gentílica, está lá em Atos dos Apóstolos 13, no seu versículo 1 até o 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A gente vê, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus também, Paulo, quando acontece aquele naufrágio ali com Paulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele vai parar ali na ilha de Malta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ali tem os bárbaros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, homens maus, homens cruéis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eles tiveram, né, misericórdia ali de Paulo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E Paulo pôde ali evangelizar, né, aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que em cada lugar, né, o Senhor ele tem uma estratégia, uma maneira diferente de falar com cada um, porque cada um, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem uma cultura. Louvado seja Deus, tem costumes, tradições. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e é necessário, é preciso ser, né, respeitados, mas é necessário também nós mostrarmos à luz da Bíblia a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias. Nas cartas paulinas, né, o apóstolo Paulo, ele escreve suas epístolas como um missionário, porque o objetivo missionário de Paulo era instruir nos assuntos doutrinários, instruir aquelas igrejas nos assuntos doutrinários e práticos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As igrejas que ele plantava, todas ali ele ensinava, escrevia cartas, né? Por exemplo mesmo, né, a carta aos Romanos é uma carta em que essa carta ela é universal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ela fala da universalidade do pecado. Ela fala da universalidade do pecado e o processo da salvação. São ensinados aqui nessa carta. A carta que o apóstolo Paulo também escreve aos Efésios, né, ele traz a unidade da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A partir da queda, né, do muro da separação, né, louvado seja Deus que havia aquele muro, né, ali da separação, que são o muro aquele muro da separação, chama Muro das Lamentações, entre os judeus e os gentios, né, por meio de Jesus Cristo, né, louvado seja Deus. Então ele escreve ali Efésios, né, a carta aos Efésios, louvado seja o nome do Senhor Jesus, trazendo a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As cartas também a Timóteo e a Tito, né, lida, né, especificamente com qualificação para a vocação de novos líderes da igreja plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. Então a cada um ele dava instrução, né, a Timóteo e a Tito, né, ele
ele lida, né, especificamente com as qualificações para a vocação, né, dos novos líderes. Louvado seja Deus das igrejas plantadas ali, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele ensina ali como dirigir os assuntos de uma igreja local. Então cada carta ele escrevia ali especificando, né? Louvado seja Deus. Então as cartas a Romanos foi falando, né, da universalidade do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e o processo da salvação. Aos Efésios, né, ele escreve ali sobre a unidade da igreja, né, a partir da queda do muro da separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. E as cartas a Timóteo e a Tito, ele lida especificamente com as qualificações para a vocação dos novos líderes, porque não pode ser qualquer pessoa colocada na frente de uma obra. Tem que olhar, tem que ver se é uma pessoa de Deus, se leva a sério as coisas de Deus, se tem compromisso com as coisas de Deus. Louvado seja Deus, se não está distorcendo a palavra do Senhor, se realmente prega a salvação. Não pode ser um líder oba-oba, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não pode ser um líder, né? Maria vai com as outras. Não pode ser um líder, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, que hoje quer a obra e amanhã não quer. Não, tem que ter responsabilidade. Então, a cada igreja, Paulo foi dali ensinando, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, essa era a missão de Paulo. Louvado seja Deus. E nas cartas gerais, né? As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre as missões. Como, por exemplo, a carta aos Hebreus, demonstrada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando, né, a nova como o melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a qual, uma vez aceita a missão de Deus, nos levará para um centro da vontade de Deus para realizar sua vontade como lhe agrada. Então, quando a gente se envolve com a obra de Deus, Deus ele vai mostrando qual é o meu chamado, o teu chamado, qual é a minha vocação, a sua vocação. Por isso que muitas das vezes hoje, né, muitas igrejas não dão certo, porque pessoas foram ungidas de pastor, mas o chamado dele não era de pastor. Louvado seja Deus, pessoas foram ungidas de missionário, mas o chamado dele não era do missionário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é por isso que é necessário o crente, né? Louvado seja Deus, ele se envolver na obra de Deus para ele descobrir qual é o chamado, a vocação dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que não venha trazer escândalo no meio, né, da obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já a carta de Tiago, né, ela contém a sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo. A carta, né, ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, a epístola, né, de Tiago fala da sabedoria prática, né, louvado seja Deus, para viver o Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E finalmente as cartas de Pedro, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que assegura a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que Pedro sempre escreveu, né, enfatizando a volta do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vê que Tiago, ele disse, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Então, Tiago, ele escreveu ali, louvado seja Deus, o que ele vivia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, ele tinha experiência, louvado seja Deus, para escrever ali aquela carta. Cada um deles tiveram suas experiências com Deus e escreveram as cartas ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que hoje se estende para mim e para você. No Apocalipse também, nesse livro, o Senhor Jesus também ele revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. Então já a carta de João foi uma carta universal. É uma carta universal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que já ele se estendeu, essa carta já se estende para toda a raça humana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, deve ser vista como a igreja missionária. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens, né? Apocalipse 5, 9, 10, 7, 9, 11, 15, né? Então já é uma carta universal.
né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que se estende para toda raça humana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa é a nossa aula de hoje, a nossa quarta lição, missões transculturais, né? Louvado a Deus, começou lá em Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E agora no Novo Testamento, louvado seja Deus, se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, ali o Velho Testamento, as promessas que foram feitas ali, que viria o Messias. Aqui no Novo Testamento, né, a gente vê o Messias, o Senhor Jesus dando a vida por nós. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, grande é o amor de Deus para com as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E a conclusão, né, da nossa aula, louvado seja Deus, diz que o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária para esse fim. Ele enviou seu único filho que, com preço de sangue, pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-se os seus cooperadores e na obra da redenção de toda a criação decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce do coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Então, esta obra, ela tem que estar, né, no meu e no seu coração, porque primeiro ela começou no coração de Deus. Aleluia. E o Senhor, ele deu de melhor que ele tinha, que foi seu filho, para salvar a mim e a você. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Essa é a nossa quarta lição, do nosso quarto trimestre do ano de 2023. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se inscrevam, compartilhem, cutuque lá o sininho das notificações, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixe o seu joinha para fortalecer o canal, louvado seja Deus, aleluia. E que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês, amém? Estamos chegando, né, ao encerramento da nossa aula. Louvado seja, né, o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham todos um excelente dia. Amém?